Começando novamente. Agora vai ser para valer, porque faltam 2 minutos, nós temos que começar. Eu estou aguardando a minha convidada entrar. Enquanto nós aguardamos, eu vou ler o extenso. Nossa, onde está? Tem um extenso currículo que a Sandra tem, porque ela é assim, bárbara. Está guardando? Ela tem assim um extenso currículo, é uma pessoa extremamente estudiosa, uma pessoa que eu admiro pra caramba pelo esforço que ela faz, que ela tem para estudar muito e cada vez mais e mais e mais, né? E ela foi minha mestra no curso de hipnoterapia regressiva. E ela foi minha mestra também no curso de Reiki, porque eu também sou reikiana, tá? Então eu vou começar a ler algumas coisas do currículo da Sandra, porque é muito comprido e pra gente não perder tempo. Enquanto isso eu vou aguardando para ver se ela entra, tá? E vamos lá. Ela é hipnoterapeuta regressiva e ericksoniana. Oi, Sam! Ótimo, Sam! Isso, Sam, agora tô aguardando a Sam, ela vai entrar, conectando. Hello, Oba! boa Deu noite. certo! Hello! Tudo bem? Boa noite. Que bom que deu certo. Eu estou aqui lendo o seu vasto Ah, currículo, não, já mas falei deu uma com você. reduzida aí. Eu vou falar, é porque a gente está com um pouquinho de tempo, né? Acabou de. Enquanto as pessoas estão entrando e a gravação já está acontecendo, eu vou lendo o currículo para que a gente não perca Tá tempo, bom. Enquanto as tá? pessoas E vão também, entrando. e aí logo Ok. em seguida, é isso, enquanto as pessoas vão entrando, tá? Então, como eu estava falando, ela é hipnoterapeuta regressiva e ericksoniana, pós-graduada em psicoterapia transgenerativa, psicoterapeuta corporal bioenergética. A mulher é demais, sabe? É aquela palavrinha mesmo de tão que é, sabe? Porque ela só estuda, essa mulher, é brincadeira. Ex-vice-presidente e diretora científica, membro de data e supervisora dos cursos da BEP-TVP de São Paulo, foi onde eu fui aluna dela, né, no curso de hipnoterapia regressiva. Facilitadora de práticas integrativas e complementares, conceitos 3 em 1, cinesiologia, constelação familiar sistêmica, barra de axis, brainstorm spotting, técnica cerebral integrativa, estimulação neural, meu Deus. Mestra dos métodos de Reiki, de cura natural, sistema Usui, Usai e Usui. tibetano. Isso. Usui, desculpe, e tibetano. Aí tem várias formações de Reiki, não É é o isso? Marreô, que é o Terapeuta xamânico, Reiki. a Quenin, que eu estou nos 21 dias até, e Ah, Karuna Reiki, legal. né? Que é a marca registrada do americano lá, William, Brand Legal. New Brand. É. Formação em Conscienciologia Aplicada, didata do curso de pós-graduação em Psicoterapia Transgenerativa, idealizadora e coordenadora do programa Reiki Solidário no Instituto Educacional de Bem com a Vida, em Curitiba, ministra cursos de constelação familiar sistêmica e empresarial em São Paulo, em Curitiba, agora online, né, Sam? Sim, todo vapor. Certo? Certo. Ministra cursos de Reiki, de cura natural, agora também E online, esses outros né? aí, todos em Nessa breve nossa. também. Sim, com certeza. Idealizou o projeto Diálogos Interessantes. Ela tem feito desde, eu acho que março, é isso? Não, Ela junho, tem feito junho, junho. junho. Desde junho, ela tem feito algumas entrevistas com Quarenta e profissionais que quatro. trabalham com técnicas interessantes.
44 lives. É, E ela também tem uma página no Facebook que se chama Técnicas Interessantes. Se tiverem interesse em conhecer, em participar, serão é muito só bem-vindos. solicitar. E também ela tem um canal no YouTube que tem todas essas entrevistas que ela fez até então, né? Perfeito. Estão todas gravadas lá, né, Então, Sam? São entrevistas bárbaras, com muita informação, com muito conhecimento, tá? Muito, muito importante para todos nós, tá? O que mais? Aí participou de workshops com renomados profissionais internacionais, como Bert e Sofia Hellinger, Jung Garrida, Jeffrey Zeig, Stephen Gilligan, Christiane Françoise Levin, Peter Bowlen. Eu não sou boa de inglês, sem não, hein? problema, eu te Hansen ajudo. Dunn, Roger Uger, Carol Brown, Brian Weiss, Chris Chris Griscoe, Driscoll, Amigos Money, entre e outros. Nossa Senhora, estou falando para vocês. Agora, fiquem assim, pasmos com tudo que essa mulher vai dizer para nós. Essa minha amiga que eu admiro demais. obrigada, Vólia. Bom, Sam, A recíproca é verdadeira. eu tenho dito muito para as pessoas e para as minhas convidadas que o objetivo destas lives são informar as pessoas Sim, da existência de várias técnicas, de várias terapias, de vários sim, trabalhos que existem nesse mundão, né? E que auxiliam as pessoas a transformar as suas vidas, tá? Então, em suma, é isso que eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente, de como, hoje mais especificamente sobre o Reiki, sim. né? Depois, se você quiser voltar para falar de outras, tá? Obrigada. Tá super convidada, Aceito, né? aceito. Tá super convidada para falar das outras, mas hoje vamos falar do Reiki. Aí eu gostaria que você contasse um pouquinho para as pessoas como o que é o Reiki, qual a origem dele, os efeitos dele, para que pessoas servem. Vai em frente, a palavra é sua, minha Muito obrigada, amiga. querida. Muito obrigada, viu, por estar aqui. Imagina, eu até gostaria de agradecer, né, a oportunidade, né, Vólia? É sempre importante a gente poder falar um pouco dessas técnicas divinas, eu chamo de divinas, mágicas, embora algumas pessoas não gostem de usar esse tipo de palavra, né, para descrever uma técnica ou uma abordagem, sei lá. Mas eu pessoalmente acho, porque elas são técnicas transformadoras acima de tudo. Daí você fala assim, uma técnica dessa transforma todo mundo? Não. Como um remédio faz bem para todo mundo? Não. Então as coisas assim têm suas diferenças. Você é minha aluna de Reiki, né? Você é nível 2, né? Então Sim, você sim. tem observado as pessoas só no curso, né? Então você pode também dizer se eu estou mentindo ou não, né? Ao longo dessa Não. entrevista. Né? Então a gente vê mudanças nas pessoas a partir do nível 1, né? Uhum. Mas já vou falar isso de nível, como que é que funciona. De momento, eu queria. Minha imagem tá boa, meu som tá legal, o volume Tá tá, ótimo, tá então tudo tá bom. ótimo. Tá. É, eu, Para mim, pelo menos tá, está. Se não tiver para as pessoas, podem dar um avisem, por retorno, favor, né? pessoal. Isso. Uhum. É, só estou cuidando aqui se eu fixei o celular legal, porque eu estou com uma mão só, né? Tá ótimo. Acho que agora Tá, acertei. E, assim, tá muito queria bom, tá começar tudo bom. contando a história, né? De como o Reiki apareceu na minha vida. Sei que algumas pessoas que estão assistindo, acho que acabaram vendo a live que eu fiz em maio para o Instituto Educacional de Bem com a Vida, aqui de Curitiba, a pedido da Vanise Laviero, a quem eu sou muito grato, que é ela que me cede o espaço aqui para desenvolver o meu trabalho voluntário, né, do Reiki Solidário aqui, Reiki Sol.
né, que funcionava antes da pandemia, às terças à tarde. Né? Então, quem estiver me vendo de Curitiba, quando acabar tudo isso, pretendo retornar. Né? É onde também meus alunos de Curitiba fazem estágio comigo, né, e tem supervisão comigo. Né? Mas vamos lá, Uhum. vamos para o comecinho da história. Eu estava fazendo, lá nos idos de início de década de 90, eu estava fazendo uma reciclagem num curso de bioenergética com Sueli Cardoche, aqui em Curitiba. E nós estávamos no final do programa e sobrou um horário lá, e ela resolveu fazer uma experiência com a gente. Dividiu a gente em duplas, né? E para a gente perceber a sensibilidade das mãos, só perceber, né? E ela comentou que tinha uma modalidade oriental circulando, né, pelo Brasil, que se chamava Reiki, né, que, claro, exigia uma iniciação, um preparo todo, que não era essa a proposta do que ela estava fazendo ali. Era só o que a gente sentia através das mãos, né, nesse toque um no outro. E com toques específicos, né, e leves, e, bom, ela deu uma pequena orientação, tal, e fomos. Eu caí com uma moça, estudante de psicologia, não, psicóloga, eu acho que era. Agora eu até fiquei confusa com essa lembrança, mas era alguma coisa assim. E lá pelas tantas, a Su começou a circular, né? E dela falou, Sandra, está acontecendo alguma coisa? Eu falei, tá. A minha sensação é que eu estou fazendo essa aplicação das minhas mãos, né, essa sensibilidade de energia aí, eu estou sentindo duas pessoas sob as minhas mãos. Né? E está uma sensação esquisita, porque eu sei que só está ela embaixo da minha mão, mas eu sinto duas consciências, né? Duas pessoas. Aí a moça, que eu estava com as mãos em cima dela, falou assim, eu não contei para ninguém, mas eu estou grávida. Né? Então aí ficou todo mundo assim meio, sabe, surpreso, né? Com a minha sensibilidade. Quando terminou, que nós fomos fazer os comentários, tal, foi uma experiência linda, muito gostosa. Para mim foi assim, nossa, tudo de bom. E aí, aí quando terminou, né, nos comentários, a professora então falou, Sandra, recomendo que você procure esse método, né, para fazer um curso, porque é muito interessante a sua sensibilidade nas mãos, né, você pode desenvolver ainda mais com essa técnica e tal. Recomendo que você dê uma olhada. Eu falei, tá bom, voltei para São Paulo, passado alguns meses, claro. Uma amiga, Sandra, tem alguém que vai dar um curso de reiki, sabe o que é? Eu falei, sei, mais ou menos. Então, não quer ir fazer? Eu falei, quero. E aí comecei. Passaram-se anos até eu fazer o nível 2, né? Mas eu acho que tudo isso tem a ver com a maturidade da gente, maturidade que eu digo a nível espiritual mesmo, né? Embora Reiki não tenha nada a ver Uhum. com religião, né? Cada Sim. mestre acaba puxando, quando vai dar o curso, quem é espírita puxa para o espiritismo, quem é esotérico puxa para o esoterismo, quem é católico puxa para o cristianismo, sabe? Assim, os mestres tendem a, né, falar a linguagem que eles conhecem, né? Mas o reiki em Aham. si, você fala assim, tem um cliente que é cristão, né? Os cristãos são mais resistentes a essas terapias e tal. Você fala assim, mas isso não está ligado a religião alguma, né? Uhum. Mas você não é obrigado a receber, óbvio que não, ninguém, a gente jamais aplica reiki e envia sem o consentimento das pessoas. Né? Sim. E aí, bom, depois fiz, uns anos depois, fiz o 2, depois fiz o 3, e uns anos atrás, foi muito engraçado, eu nunca tinha pensado em fazer um mestrado, mas aí veio minha irmã mais nova e falou, Sam, vou fazer mestrado de Reiki. Sabe assim, quando dá um estalo, um tinido? Aham. Eu falei, será que a sua mestre me aceita? Quero fazer junto com você. Ela falou, não sabia que você pretendia. Eu falei, nem eu. Mas a hora que você falou mestrado de Reiki,
despertou alguma coisa em Tá. mim, né? Que Aham. eu sempre digo para as pessoas, quando você ouve falar, eu te convido para o meu curso de Reiki, você ouve esse clean, venha, né? É, tá avisando que está na hora de você fazer isso. E aí foi bonitinho. Fui fazer o tal do mestrado, fui em Florianópolis, peguei e fui fazer em Florianópolis com a mestra da minha irmã. E foi bárbaro, né? Imagina, com a minha irmã, foi assim, tudo de especial, né? Aí fui começando a me preparar, né? Claro, quando você faz o mestrado, tem todo um. Bom, depois eu vou falar disso. E daí foi essa minha história com o Reiki, né? Então, assim, você pergunta, você trabalhou exclusivamente com o Reiki? Pouco, mas eu usei ele em toda a minha prática clínica, né? Você lê o meu currículo aí, então as pessoas já sabem que eu sou terapeuta Sim. regressiva, né, ericksoniana, terapeuta corporal, consteladora, tá. Tudo isso eu sempre usei o Reiki, né? E, e ajudei pessoas que estavam trabalhando também, quando me pediam, com o Reiki como suporte nessas técnicas. Então você veja que o Reiki não é uma coisa também só específica, ela pode ser você é consteladora, né? Você pode usar isso no presencial, no não presencial, agora você é nível 2, está liberadíssima para envio de reiki à distância, né? E Aham. então, assim, tem mil e uma utilidades, mas nós vamos falar mais delas depois. Então, assim, começando a falar o que é reiki, né? Reiki, na realidade, é uma energia inteligente, né? A própria palavra do reiki, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui para te mostrar como se escreve o reiki. Deixa eu achar uma coisa bonitinha aqui. Eu não tinha pensado nisso, mas vou ver aqui um símbolo aqui para te mostrar. Aqui, achei um aqui bem bonito. Aqui, aqui tá uns dois, vai aparecer invertido aí, né? Sim. Ah, mas o que está perto aqui do meu dedo, está invertido mesmo. Esse mais arredondado é o jeito, é a escrita, os kanjis antigos do reiki. Tá? E o mais quadradinho, né, maior, assim, mais aberto, é o reiki atual, a palavra nos kanjis atuais. Tá? A parte de cima Tá. significa rei, a parte de baixo significa ki. Né? Você já Hum. sabe, né? Mas eu estou explicando para os nossos quem está Aham. nos assistindo. Sim. Né? Então, o rei significa a energia que circunda todo o universo, a que você respira. Né? O prana, como alguns chamam, né? Os hindus, né? O ki dos chineses, tem milhões de nomes. Né? Não vou citar todos aqui agora. Mas é o ar, é do ar. Então, por isso que não tem nada a ver com religião. Né? O que é a tua energia pessoal. Né? Por quê? Se você é que vai canalizar a energia reiki, que vem do universo, você tem que ter a tua energia também. Né? Como que você vai ser um condutor se você não tiver energia alguma? Concorda? Se Aham. você precisar me interromper, perguntar, esclarecer, fique à Sim. vontade. Tá? Tá. Então, Fica tranquilo. então seria mais ou menos isso. Tá? É, energia rei mais o ki. Então, a energia do universo mais a minha, como reikiana. Né? E essa energia, quando passa por mim, também me cura, né? Também me harmoniza, também me equilibra. Né? Por exemplo, todos os professores, meus mestres de reiki, costumam usar a história dos chakras junto com um curso de reiki. Mas, na realidade, o reiki original não tinha nada a ver com chakras. Né? Isso já é uma coisa que talvez tenha sido até introduzida anos depois, muitos anos depois, com certeza, além do mestre Usui.
Bom, estava falando do reiki. Então, o reiki é uma energia que é passada através do reikiano, né? Esse reikiano precisa receber uma iniciação, uma sintonização. Eu não gosto muito dessa palavra, que me lembra rádio, me lembra TV, mas eu prefiro mais ativação energética ou iniciação, né? Então, Uhum. essa iniciação é como se ligasse você com essa energia maior, né? Fizesse uma conexão entre a sua energia e a energia maior, né? Então, por isso que a gente diz, depois dessa iniciação, você passa por um período de 21 dias, que eu acabei de te falar, né, do Kuan Yin Reiki. Eu Uhum. estou eu estou há 10 dias, 12 Beleza. dias dos 21, né? Ainda estou no período de, não posso aplicar em ninguém, só em mim. E, não, mas eu me atrapalhei aí, peraí, Reiki. Então, o que é Reiki? É essa passagem de energia que não tem nada a ver com religião, né? É o universo e eu, Uhum. né? E você, digamos que é a minha cliente ou minha amiga que está querendo uma ajuda, está querendo se tranquilizar, né? Está um pouco preocupada com alguma questão e eu me ofereço, você me diz sim ou não e eu aplico se você me disser sim, com muito gosto, né? Então é, eu falei dessa iniciação, então no Reiki há duas possibilidades, ou 3 níveis, 1, 2 e mestrado, ou 1, 2 e 3 e mestrado. Alguns chamam 3A e 3B em vez de mestrado, mas o 3B sempre é o mestrado, né? Então, cada uma dessas fases, você passa por uma iniciação, né? Pela qual também você passa pelos 21 dias de limpeza, de catarse, onde pode haver catarses, limpezas, né, energéticas, físicas, emocionais, mentais, pode haver sonhos, pode melhorar a tua intuição, pode surgir um monte de questões. É muito individual, é muito pessoal isso. Então tem gente que tem Sim. muita dor de cabeça, tem gente que nessa fase solta o intestino, tem outra que chega até a ter vômito e solta o intestino, outros não sentem nada, né? Então é bem pessoal, né? Depende da sensibilidade de cada um, né, Sam? Não só sensibilidade, sabe, olha, vai além do teu momento de vida, né? Se você está passando por uma fase muito difícil, por Hum, exemplo, está com dificuldade de arrumar emprego, está com limitações financeiras, limitações físicas, limitações para se desenvolver, porque sem dinheiro, o que é que nós fazemos hoje? Né? Ah, quero uhum, melhorar meu inglês. Tem que pagar um curso. Quer dizer, hoje tem muita coisa até livre na internet, mas de modo geral, né, tudo envolve investimento. Se você não tem, para a tua sim. vida. Né? Ah, vamos num bar. Uhum, Precisa de dinheiro. Vamos ao cinema. Né? Estou falando isso sem pandemia, né, gente? Que nesse momento está tudo suspenso sim. mesmo. Né? Então, sim, você vai passar por. Comigo seriam 4 níveis. Tudo bem? Opa, tinha dado um gapzinho aí. Ah, voltou, É. voltou. Então, comigo você É, passaria pelos 4 níveis. Qual a diferença dos níveis? Nível 1, você faz coisas simples, aplica em tese, aplica só pessoalmente, né, não há envio à distância. Você pode aplicar em pequenos animais, plantas, pequenas também, nada de grandes árvores e florestas. Isso é para nível 2. Né? Você pode aplicar em medicamentos, alimentos, pode aplicar, né, em espaços, autoproteção, aplicar nos outros, autoaplicação. Né? Então, com o nível 1, você uhum, já sai um reikiano, já sai aplicando reiki. Né? A duração é de 8 horas, 8 horas e meia. Né? Há pessoas que dão o curso em 2 dias, mas aí elas põem um monte de outras coisas que não são estritamente só reiki, né? Fazem um monte de técnicas, dão aulas específicas sobre chakras,
fazem exercícios de relaxamento vários. Quer dizer, aí é uma forma depende de cada mestre, né? Uhum. Mas tem um critério claro, básico, do que você que deve ser ministrado no nível um. Então, eles não costumam diferenciar muito, assim, de um mestre para outro, tá? Mas, segundo me consta, mas eu não saí por aí investigando todos os mestres, Sim. né? Mesmo porque seria impossível. Mas eu acredito que tem um critério, assim, mínimo, né? Das pessoas passarem, o que é importante, né? Então, nível um você vai ter Sim, mais essa sim. parte histórica, né? Então, vamos falar aqui, vou mostrar umas fotos, né? Nós estávamos falando que é Reiki, né? Então, vamos falar que esse é o criador do Reiki, né? É o mestre Mikao Usui. Me Tá? calçou. Ele é um japonês, então há pessoas que dizem que o Reiki é um método japonês, mas ele não é japonês. Ele é redescoberto por este japonês, né? Mas na realidade ele é um método supostamente tibetano. Tá? Vamos falar um pouquinho da historinha. Então conta-se que esse, esse que alguns dizem que ele é padre, tá? Mas ele não foi padre, ele não foi monge, ele não foi nada. Ele foi apenas um homem muito curioso e isso se sabe mais recentemente, que ele é um cara que buscava o seu desenvolvimento pessoal, espiritual, e nessa andança, nessa busca, ele acabou passando por uma experiência transpessoal, espontânea, no Monte Kurama, alguns chamam de Kurama, Kurama, né, que fica em Tóquio, no Japão. Minha irmã até teve prazer de passar por lá, diz que é um lugar muito forte, muito lindo. E ele lá meditou durante 21 dias, depois que ele descobriu os símbolos sagrados. Né? Então, no nível um você aprende um símbolo comigo, tem mestres que não dão o símbolo 1 no nível um e prefere dar os 3 símbolos no nível 2. Eu acho que é muita coisa. Né? Muita gente desiste, porque daí não consegue assimilar os símbolos e acaba desistindo de cursar, continuar o desenvolvimento com o reiki. Eu dou o nível um, o símbolo um. No nível 2 você aprende mais 2, no nível 3 você aprende mais um. Claro, quem vai para mestrado, né, aí aprende os respectivos para iniciar outras pessoas, os símbolos, né? Tudo bem até aqui? Sim, Né? E, sim. Eu desativei os comentários um pouquinho, porque senão as pessoas ficam, às vezes, não tem nada, não. Tá todo mundo só prestando atenção. tá. Então, Pode assim, então ele foi conta-se que ele foi para o Monte Kurama com esses símbolos sagrados, porque ele tinha os símbolos, mas não sabia o que fazer com eles. Então conta essa história que ele subiu no monte para jejuar e para ficar lá em uma depuração, né, num mental e física, se desligar do mundo externo e ficar assim, quieto, meditando e lendo sutras e sei lá, coisas assim. E ele dizem que ele levou 21 pedrinhas para cada dia que amanhecia, ele botava uma pedrinha fora. Né? E para amanhecer o 22º dia, né, quando terminou o 21º dia, ele passou por uma experiência transpessoal, onde ele recebeu toda a informação de como usar esses. Ou seja, foi como se ele recebesse divinamente essa iniciação e pudesse passar para os outros a partir de então. Né? Uhum. E E né? Então ele não. Oi? Você
Não tem mais coisas De vez em abertas, olha. Não tem outras coisas abertas e feche. Porque às vezes eu quando escrevo. acontece mesmo, É? às vezes Ah, então tá acontece. bom. É. Daí isso, aí então conta-se que daí ele abriu uma clínica, né? Ele passou por umas experiências, tal, foi aplicando. Logo depois teve o grande terremoto no Japão. Ele e alguns alunos que ele já tinha formado, então ajudaram a cuidar da população, né? Que foi um desastre, devastou o Japão, principalmente Tóquio. Teve milhões de desabrigados e foi assim uma hecatombe mesmo. E que ele foi muito, conta-se que, eu digo conta-se, gente, porque muita coisa agora que está sendo descoberta, por exemplo, no Japão diziam que ele era monge, quando veio para o Ocidente disseram que ele era padre, porque aqui a grande maioria era católica, supostamente, né? Então, assim, Uhum. hoje está se descobrindo que muitas dessas verdades não são tão verdades assim. Eram ensinadas, mas aquele disse, um que trouxe disse, e ficou nisso, nesse disse, né? Aham. Então agora as coisas vêm Sim. clareando. Por exemplo, quando eu fiz o nível 1, nem os símbolos eu recebi na apostila. Nem os símbolos, não. O símbolo, né? Porque era tão secreto, era tão sagrado, e você aprendia na aula, se você aprendeu, aprendeu, se não aprendeu, não tinha livro, não tinha onde você buscar isso, entendeu? Se você não levou uma colinha para casa da aula, você não sabia como aplicar o símbolo, né? Então era tudo velado, tal. Hoje não, você entra na internet, tem livros aí, eu acho que até para você baixar no Google, né? Entendeu? Uhum. Então, daí, como ele antes de falecer, ele formou o segundo, então, o segundo mestre, né, né, quer dizer, segundo mestre não, ele formou, acho que 22 mestres, entre eles o Sujiro Hayashi, né? Ele supostamente Uhum. seria um médico reformado da Marinha e é, que daí se sistematizou, era muito organizado, muito científico, então foi fazendo todos os atendimentos dele, ele anotava, e então ele que sistematizou o reiki como se conhece praticamente hoje. Tá? Mikao Sui, por exemplo, ele chegava a aplicar reiki pelos olhos. Ele não se preocupava muito com postura, com né, isso que a gente ensina, né, que você passou pelo processo, né, que a Uhum. gente dá a aula tal. Mas como eu sempre disse e sempre digo aos meus alunos, né, você sabe disso, não se prendam a isso, porque o reiki é uma energia inteligente, Uhum. ele vai onde a pessoa precisa. Né? Vale a intenção, Ah, eles falam né? assim, Sandra, você quebrou, qual braço você quebrou na sua queda? Para eu mandar reiki. Você não precisa. Você precisa saber que eu estou machucado, manda reiki para Manda só mim, para você. né? Que o reiki vai aonde eu preciso dele, né? Por isso a gente chama de energia inteligente, né? Então Aham. é uma energia muito linda. Qual é a minha proposta hoje aqui? Olha, além de dar essa base para quem não conhece, né? Essa aulinha, foi até uma aulinha, a teoria, é mostrar assim o olhar do Reiki. Qual é o olhar do Reiki? Hum? O Reiki tem um olhar amoroso. O Reiki vem do toque sutil, leve e quentinho, que as mãos dos reikianos costumam ser mais quente que das outras pessoas em geral. Se não sempre, na hora de aplicar o reiki, com certeza elas ganham uma temperatura alta. Você percebe? Me ouviu? Me ouviu? Hã? Eu sei. Não, Estou dizendo que os reikianos costumam ter as mãos aquecidas, se não o tempo todo,
pelo menos no momento da aplicação, né? Então, às vezes é tão quente que as pessoas pedem para a gente afastar um pouquinho a mão, que chega até, depende, por exemplo, no verão, a incomodar, porque superaquece. Né? É uma característica, por isso que a gente fala mãos de reikiano, a gente brinca, né? E, então, o olhar do reiki tem muito a ver com a constelação, por exemplo, o não julgamento, né? A não imposição, o respeito, o autorrespeito. Se eu quero aplicar e te ajudar, aplicar reiki, eu tenho que me autocuidar, me auto-aplicar antes de pensar em te cuidar. Então, como a gente estava falando das limpezas, né, dos 21 dias, então depende do momento de vida. Se está num momento difícil, né, como eu falei, está desempregado, está limitado, não está conseguindo sair do lugar, você vai fazer uma iniciação de reiki, né? Putz, você está ali, engasgada, você está com raiva, porque a vida não está te ajudando, você está se sentindo sem oportunidades. Você vai ter uma catarse muito mais intensa do que outra pessoa, outro aluno que está com a vida equilibrada, está num relacionamento estável, está empregado, tem sua própria casa. Você concorda que está com a vida, né, os filhos com saúde, os pais bem, sabe? Que tanta catarse uma pessoa que está num momento bom de vida, com tudo equilibrado, os seus chakras equilibrados, né? Vai ser totalmente diferente. Ou não, né? Ou não. Não dá para julgar. Isso vale para muitas terapias, né? Vale. Para muitas aplicações. Sim. E para energética, eu acredito que mais Sim. ainda. Barras de axis, né? A estimulação neural. Sim. Né? Até as próprias pessoas. Mesmo na constelação, sim. né? As pessoas que trabalham, por exemplo, com da igreja messiânica, né? Hoje até entrevistei a Teresa Lordelo, que é da messiânica, né? Então tem o pessoal da Seishonoye, não, tem o Mahikari, né? Tem a técnica de Mahikari, e tem aquela outra, esqueci agora, que aplica o Jurei, né? Então, que são similares, né? Então, não sei se elas têm todas essas mesmas, porque eu dessas só conheço barra de acesso. Nunca aconteceu isso de falhar assim, hoje está falhando tanto. Não se preocupe. Muita gente, mas tudo bem. Mas esse horário deve começar a melhorar, né? Começa a diminuir as lives, começa a ficar mais tranquilo. Onde que nós estávamos? Você falou que a barra de axis também precisa ter... não, a sensibilidade, né? Se você vai ter muito mais catarses também numa barra de axis, talvez. Se você tiver, depende do momento de vida que você estiver. Às vezes até o momento de vida tá bom, mas energeticamente você não está bem, ou fisicamente você está perto de adoecer. Então, claro, você vai fazer uma barra, você vai ter uma liberação muito maior. Você vai escapar de uma doença. Né? Então, fui fazer barras, por exemplo, aí tive uma reação horrível, nunca mais vou fazer. Tá errado você. Porque lá tá liberando. Como você quer botar a tua casa em ordem sem tirar as coisas velhas de dentro? Sem limpar primeiro? Vai botar um móvel novo naquilo tudo, sem graças, parede tudo desbotada, sem tinta. Que móvel que vai? Porque a tua casa vai ficar mais feia ainda. Não é? Sem dúvida. Então, assim, tem que... Vai continuar jogando a sujeirinha para debaixo do tapete, né? Aí não vai resolver nada mesmo. Então, assim, a gente que é reikiano sempre avisa quando a pessoa vem para uma primeira sessão que pode acontecer, né? Assim, soltar o intestino, às vezes dá insônia, às vezes dorme demais, cada um reage de um jeito. Outros fazem muito xixi, né? Vão muito ao banheiro. Outros ficam mais ensimesmados, têm mais mudanças emocionais, né? Vão ficar mais quietos, não querem muita conversa, ficam mais arredios por uns dias. Cada um reage de um jeito,
né? No curso a gente explica com sim. muita propriedade tudo isso, né? Os aspectos físicos, espirituais, emocionais, tal. Não, não cabe aqui, né? Porque eu precisaria de horas para ficar falando Uhum, disso, né? sim. Mas veja, então o Reiki, o objetivo dele, né? A aplicação dele acontece que ela também acaba coincidindo com os 7 chakras. Né? Então, algum mestre lá atrás associou a terapia energética dos chakras a Reiki. Né? E, então, o mestre Johnny de São Paulo, eu acho também. O mestre Johnny sempre brinca. Ih, essa aí chegou toda deschacralhada, né? Ou seja, com os chakras tudo bagunçado. Né? Então, o reiki ajuda a equilibrar os chakras. Né? E, por si só, não que você precisa ter a intenção, tarará, né? Põe as mãos e ele faz o que tem que fazer. Né? Então, cada um, você fala assim, ai, meu amigo foi Uhum. receber reiki no mesmo dia que eu, ele saiu fascinado, maravilhado. Eu não senti grandes coisas. Não quer dizer que o reiki não seja bom e nem tenha sido bom para ele. Significa que o outro estava mais necessitado, ou estava mais agitado, ou tinha dormido menos, e acabou dormindo até durante a aplicação de babá, naquele que chega a roncar Uhum. recebendo reiki. Acontece? Sim, sim. Porque traz um relaxamento, um sono reparador que equivale às vezes a horas de sono. Entendeu? Olha que interessante. Eu sinto isso muitas vezes, Sam, porque eu tenho me auto-aplicado muito na hora de Eu dormir. faço sempre. Que eu tenho um pouco de dificuldade para dormir, principalmente quando eu levanto de madrugada e tal. Sei. E aí eu sempre faço para dormir Autoaplicação. e me faz muito bem, porque eu sinto exatamente o que falou, Tá. sabe? Aham. Pouco tempo de sono, mas um sono muito reparador. É muito Uhum. interessante. Eu, quando fui fazer reiki, eu não sei se você lembra, Lembra? Peraí que tá cortando. tá cortando toda Eu te hora. aviso. Nossa, Quando eu minha fizer rede assim é porque parou de falar. Continue. Lembro. Você fez na turma da vê. Elizabeth. Então, Uhum. quando eu fui fazer isso, eu acho que tem uns 5 anos já, Já. né? Que eu fiz o nível. Nível 1. Não sei. Ah, mas vai me acrescentar pessoa hora. Tá cortando, eu não sei por que tá. Eu sempre faço aqui, nunca aconteceu isso de falhar. Hoje tá falhando Olha, vê que a minha bastante. energia que tá poderosa hoje. Pois é. Então, Uhum. hoje, como eu estava falando, não sei até onde Pode vocês repetir. ouviram, até Nada, onde você nada. ouviu, mas Quando quando você eu fui fez o para curso de fazer o Reiki, reiki, nada. Eu fui mais para o pessoal, tá. para um crescimento pessoal, para mim, Sim. né? Tanto é que eu fiz pouquíssimas aplicações. Eu muito Em mais me outras pessoas. auto-apliquei até Aham, hoje. tá. Eu muito mais me auto-apliquei do que em outras pessoas, Tá. né? Uhum. Quando eu apliquei em outras pessoas, foi assim uma experiência bem interessante, porque eu fui num hospital é, para aplicar numa pessoa que estava bem mal, né? Estava quase em coma e foi muito bom, sabe? E Sei. é muito gratificante para a gente, né? A gente saber que a gente tem essa possibilidade, né? Uhum. De passar, de ser um canal
de energia do universo, né? Esse canal dessa energia divina. Eu acho que isso é muito poderoso, na Muito, verdade, né? muito. Então, assim, Muito é poderoso. importante isso que você está falando, porque alguns vêm mesmo procurando para, às vezes estão passando por um câncer, né? Então querem se auto-aplicar, se auto-ajudar, porque é difícil ir, né? Por exemplo, para quem está com câncer, qual seria a indicação de um reiki? Nossa, um fantástico seria receber reiki todos os dias, né? Às vezes quem aplica Sim. não tem disponibilidade todos os dias, tal, então vem fazer o curso para se autocuidar, né? Antes do tratamento ficar muito sério, muito complicado, em que nem isso ela possa se autofazer, né? Se autoaplicar. Então, às vezes tem pessoas para aplicar só numa mãe que está com problemas, né? Que ela está cuidando, às vezes um filho que tem problemas, né? Uma criança excepcional, né? Uma criança especial, como se diz hoje. Então, assim, os motivos são variados. Alguns vêm mesmo, poucos têm a noção, né? Que era esse outro olhar que eu queria trazer hoje, de que Reiki pode trazer um desenvolvimento espiritual muito interessante, né? Pode trazer essa abertura para esse desenvolvimento espiritual, né? Cortando. Hoje você tá chata. Ver, É. eu não estou acostumado a trabalhar com Instagram, então eu tô na sua mão. Tá, entendeu? Hoje ele tá decepcionando. Ai, ai, É vamos assim. lá, Sam. Então, a gente fala muito do reiki como algumas pessoas passam por essa iniciação e você pode ver no teu grupo mesmo agora, né? Você fez uma Uhum. reciclagem, se me permite falar, né? Você fez a Hã? reciclagem do nível 1 agora recentemente, um grupo Sim, maravilhoso, sim. né? E foi para o nível 2 com esse Aham. grupo. Você acompanhou o que Sim, aconteceu, exatamente. né? Para alguns Sim, ficou muitos acontecimentos, muito né? interessante, muito forte, muito intenso. Tá, a Kelly aí, não sei se ainda está nos assistindo, né? Que não deixa nós duas mentirmos, né? Sim. E, então, assim, sempre tem surpresas nos cursos de Reiki. Né? Pessoas que fizeram com você a primeira vez me ligavam para falar: Nossa, eu estou tendo sonhos premonitórios. Nunca imaginei isso na minha vida, depois da iniciação de Reiki. Né? Olha, a Kelly está ali, ó. Isso mesmo. Não deixa a gente mentir, Kelly. Qualquer coisa, você mete a boca aí, escreve aí, hein? Né? Então, Aham. assim, algumas me Estou ligaram aqui, para tá dizer: Olha, certo. despertou melhorou a minha intuição. Olha que interessante. Melhorou a minha intuição. Está sendo muito mais, estou sendo muito mais guiada para a minha parte sábia, né? Para o meu eu superior, né? Como alguns se colocam. Ou estou ouvindo a voz do meu amparador, do meu anjo, né? Usa a sua nomenclatura, vamos dizer assim. Mas o objetivo é sempre o mesmo, né? É o desenvolvimento mesmo, essa abertura, né? E a Rê tá aí também, ó, não deixa mentir também. Tema maravilhoso, parabéns, queridas Volhas e Sandra. Obrigada, Rê, você também é uma queridona minha de muitos anos. Sei, Kelly, sejam bem-vindas. Né? Então, assim, vai do quanto a pessoa se permite estar amadurecida ou não. Né? Vocês me ouvem? Espere um pouquinho aí. É,
Leandro, ó, o Leandro aí também, que não vai deixar nós mentir mesmo, né? Nós todas. Seja bem-vindo, Leandro. Vocês nos ouvem bem? Kelly, Leandro, Rê e outros, né? Porque nós estamos com dificuldade aqui na conexão. Se acontecer alguma coisa, nos avisem, tá? Que a gente se empolga, sai falando e de repente ninguém está entendendo nada, né? Oi, Maracota, muito bem. Leda Tondim também está aí. Obrigada, Leda. Leda está fazendo curso de constelação com a gente, né? Não está ouvindo a Volha, né? Mas tem hora que nem eu escuto a Volha. Ah, seja bem-vinda, querida, seja bem-vinda. Tá, convite da Kelly, ótimo. Né? Então, assim, a gente fala muito no Reiki, nos 5 princípios básicos, né? Em Brasília eu não sei, querida, mas, por exemplo, eu dou esse curso online atualmente, né, com gente de todo o Brasil. Tá? É, então, depois você pode me procurar aqui também, tem o Instagram, Facebook. Meu nome é Sandra A.B. Sampaio. Também posso tentar descobrir alguém que deu curso em Brasília, tá? Tenho vários amigos em São Paulo, Rio, Santos e afins, que devem conhecer alguém que dê curso em Brasília, se você quiser presencial, tá? Me proponho a procurar essa informação para você, tá? Mas atualmente eu estou dando apenas online, tá? Opa! Olha, você está cuidando do horário? Horário. Eu tenho uma mão só, olha. Só tenho uma mão. É, é, tá. Então, assim, estava falando. Vocês me ouvem, gente? Que agora eu estou confusa. Vocês só não ouvem a Volha, né? Kelly, vocês estão me ouvindo bem? Ah, não? Ah, que maravilha! Então vou começar a trabalhar com ele também, né? Então eu tenho feito com o Facebook. Isso, obrigada, Fátima. Ah, então não cai mais. Era essa a minha preocupação de não salvar a live. Ah, obrigada pela informação, gente. É que eu uso o Face, como eu disse. Então, assim, falando, né, do Reiki, que outra visão é essa que eu queria trazer para vocês, né? Então, além do Reiki da autoaplicação e do aplicar nos outros, a filosofia do Reiki está focada em cima dos 5 princípios, né? Então, vou mostrar até um aqui, que ele é curioso. Esse aqui seriam os 5 princípios do Reiki em japonês, né? Aqui eles escrito em japonês também, mas não em kanji, e aqui o significado deles, né? Só que está invertido para vocês. Então eu vou ler para vocês, tá? Como está aqui. Okaruna, Kyodaki wa Okaruna. Só por hoje sou calmo. Kyodaki wa Shinpai Suna. Só por hoje não me preocupo. Kyodaki Kashashite. Agradeço as bênçãos recebidas. Kyodaki wa Kyohaji me. Só por hoje trabalho honestamente. Kyodaki wa Hito ni Shinshetsu ni. Só por hoje honro os meus pais, professores e idosos. Então, isso aqui é uma tarefa de sintonizar, que todo reikiano deveria ter decor na cabeça diariamente. Né?
Então, é o não julgar, é o estar em paz, é o não se precipitar. Porque quem não se precipita, o que acontece com ele? Qual é o oposto? Eu confio. Então, eu confio no universo, na sabedoria do universo. Eu confio que eu, como iniciado do Reiki, estou conectado com o universo. E se eu estou conectado com o universo, eu tenho que confiar, né? Tem gente que não sai de casa com medo de morrer, mas todos nós não vamos morrer a qualquer momento, uns mais cedo, outros mais tarde. É a única verdade que nós temos. Falamos isso hoje na live também, na entrevista que eu fiz com a Teresa Lordelo, de Minas Gerais. A gente estava falando, né? Por que as pessoas evitam tanto o tema morte? Né? E o Reiki também vem falar disso, né? Aproveite o seu dia, só por hoje significa que só por ontem eu fiz isso, só por hoje eu fizer isso, só por amanhã eu fizer isso, eu vou fazer sempre. Né? Vejam, se torna uma filosofia de vida. Era isso que eu gostaria muito que vocês entendessem do Reiki. Então, vou fazer um curso de Reiki só para aplicar nas plantas, nos animais, sou veterinário, sou isso, sou aquilo. O Reiki serve para um monte de outras coisas, gente. Né? Ele tem benefícios físicos, energéticos, emocionais, mentais e espirituais. Né? Então depende de como cada um pratica, usa, sente e aplica esses cinco princípios. A gente chama de os cinco princípios filosóficos do Reiki. Né? Então, se você parar para pensar no que eu estou falando e pensar em cada um deles como uma tarefa, você vai ver que não é tão simples assim. Né? Que é muito profundo. Né? E por que é importante isso que eu estou falando? Porque às vezes você, como digamos, você venha trabalhar só com Reiki, terapeuta reikiano, que você abre um espaço onde você só vai aplicar Reiki, não vai usar nenhuma outra abordagem. Né? O que vai acontecer? Tem clientes que vão vir com uma dor de cabeça, você aplica, faz o tratamento, passam uns meses, ele volta. Por que ele volta? Fez exame, fez isso, fez aquilo, mas não aparece nada. Pode ser uma coisa psicossomática, pode ser um estresse, pode ser tantas coisas. Mas se não aparecem exames, os médicos não têm o que fazer. Agora, ele volta para você, digamos que você aplique reiki, aplique reiki, aplique reiki, mas você nunca conversa com ele, né? Ou não pede a ele, num segundo momento, para procurar um terapeuta, se você não for psicólogo. Né? E o que acontece? Né? Você vai ver que você vai virar um cliente, ou ele vai desistir, porque fala que o reiki cura, mas não cura, ou ele vai ficar seu eterno cliente, porque ele vai melhorar, passa uns meses ele está de volta, né? Porque a remissão não vai ser definitiva desse sintoma, né? Ela vai ser só temporária. O que acontece? O que acontece? Acontece que ele está precisando passar por uma mudança mental. Né? Ele está precisando aprender alguma coisa. E se você não ajudá-lo ou não indicar um terapeuta que possa fazê-lo, né, ele vai ficar nisso. Né? Porque as doenças vêm para a gente, né, os sintomas, as enfermidades, né, elas vêm para a gente também, não só porque são coisas ruins, elas vêm para a gente porque elas querem ensinar alguma coisa. Entendeu? Talvez a gente tenha uma lição para aprender. Né? Entendeu? Por exemplo, eu caí bestamente lá em São Paulo, quebrei o braço na quinta-feira, eu vim embora no sábado de manhã, essa confusão eu não consegui, só vim ontem, né? Mudou todos os meus planos, tive que readaptar uma série de coisas, hoje tinha 2 lives para fazer,
tive que contratar alguém para me ajudar a me organizar para vir embora. Foi assim, uma loucura, né? Entenderam?